Olá, tudo bem com vocês? Estou hoje aqui para propor uma meditação. Nós vamos falar um pouco, sobre a questão da carência humana. E para falar sobre esse tema tão relevante e atual, eu vou partir num texto que eu gosto muito, É um texto do livro de um filósofo chamado Ludwig Feuerbach. É esse livro aqui, A Essência do Cristianismo. Em um outro vídeo eu cheguei até a recomendar a leitura do livro. E eu selecionei um trecho, uma parte deste livro, para usar como referência de partida. É a parte final do capítulo 7 do livro A Essência do Cristianismo. O Feuerbach diz o seguinte: quanto mais vazia for a vida, tanto mais rico, mais concreto será o Deus. O esvaziamento do mundo e o enriquecimento da divindade é um único ato. Somente o homem pobre possui um Deus rico. Deus nasce do sentimento de uma privação. Aquilo de que o homem se sente privado, seja esta uma privação determinada, consciente ou inconsciente, é para ele Deus. É esse fragmento, que me leva a construir esse vídeo. A ideia de que quanto mais pobre é um indivíduo, mais rico são suas fantasias, mais ele recorrerá ao mundo, da sua imaginação. Nesse sentido que o autor traz, nós podemos perceber aí a produção daquilo que nós chamamos normalmente de alienação. O indivíduo alienado é um indivíduo cindido, é um indivíduo cortado, que não se realiza em sua máxima completude. Ao contrário disso, o indivíduo alienado estará sempre buscando fora de si os motivos para a sua existência, para a sua felicidade, para a sua realização. Na verdade, esse indivíduo cindido, esse indivíduo alienado, ele não irá se realizar humanamente, porque ele ficará como uma espécie de lacuna existencial. Ele sempre buscará no lugar errado aquilo que parece preenchê-lo. No sentido que o autor traz, o contexto é a alienação religiosa. Nós podemos até começar pela alienação religiosa. Percebam a riqueza material dos líderes religiosos. Aqui no Brasil, nós temos verdadeiros tiranos, Os pastores televisivos acabaram por criar impérios gigantescos. Compram mansões, helicópteros, têm uma riqueza material invejável, enquanto seus adeptos normalmente são pobres, miseráveis, que parecem buscar uma completude que não é real. Eu digo sempre que, no sentido da alienação religiosa, é muito típico um certo entorpecimento da mente. O indivíduo busca uma riqueza participativa. O indivíduo vai em um desses grandes templos, eu não vou nem citar, mas aqui no Brasil nós temos templos gigantescos, templos que são até está entre os maiores do mundo. Esse indivíduo miserável, pobre, que entra nesse lugar de riqueza, nesse lugar, que parece trazer aí todo o referencial do poder,
da riqueza material, da opulência, ele vai usufruir de uma sensação enganosa também de riqueza. Se ele está nesse templo, rico, opulento, é lógico que participativamente ele se sentirá também pródigo, rico, cheio, daquele poder que emana daquele ambiente. Então vejam que essa orquestração, essa forma de manipulação religiosa, ela é muito potente. Basta perceber como os rebanhos, chamados de religiosos aqui no Brasil, crescem. Hoje, esses rebanhos religiosos mandam na política, interferem em questões seculares que nada tem a ver com a religião, acabam por trazer à sociedade a sua opinião como se fosse lei, regra geral. Isso tudo é lógico que fere uma sociedade laica, mas o que eu quero destacar é como o poder ideológico, como essa cisão, essa alienação gera esse processo de autodesconhecimento. Como foi dito pelo Feuerbach, vejam que quanto mais rico é o Deus, mais pobre é o adorador. Quanto mais concreto, quanto mais forte parece ser a divindade, mais o indivíduo se auto-engana, mais ele estará distante do seu real poder, da sua real capacidade de produzir uma vida adequada. Infelizmente, a riqueza de poucos, ela se constrói a partir da ignorância de muitos. E eu quero que vocês entendam, por isso que eu li logo no início, esse trecho da essência do cristianismo, porque o Feuerbach ele vai partir do exame, do estudo da questão da religião. Porém, nós não precisamos ficar só no âmbito da religião. Por isso até o objetivo de discutir essa questão da carência, da alienação, a partir desse referencial, mas indo até um pouco além dessa referência baseada só na alienação religiosa. Nas sociedades modernas, contemporâneas, há um forte declínio até do poder religioso. Eu não estou dizendo que a religião ainda não tenha muito poder, mas hoje ela tem que concorrer com o próprio capitalismo, com a própria realidade de consumo, de mercado. Já não há mais uma única igreja e um único Deus e um único rei. Não. Hoje nós temos um ambiente muito diferente daquele ambiente medieval simples, que era um ambiente onde as coisas pareciam mais simples de serem pensadas. Hoje nós vivemos num universo multidiscursivo, numa realidade plural, e isso faz com que a alienação também se modifique. Se na época do Feuerbach a alienação se dava particularmente e mais a partir da religião, hoje a religião não é o único fator alienante. Nós temos aí a alienação mercadológica, nós temos cada vez mais motivos materiais e seculares que levam os indivíduos a uma cisão da sua personalidade. Veja que o que foi dito pelo autor supracitado é exatamente a questão, de que quando nós falamos da alienação, nós estamos falando no fundo da carência humana. Nós estamos falando aí de tudo aquilo, que parece estar
acusando um vazio no ser. E as sociedades modernas, as sociedades de massa, elas se estribam, se baseiam particularmente nesse vazio. Se a religião hoje não predomina como predominava, não manda, né, nas mentes como mandava, podemos dizer que nós trocamos o Deus da religião para o Deus do mercado. Hoje, o Deus mercado é um Deus onipresente, onisciente, onipotente. Por quê? Porque é um Deus que passa a permear cada detalhe mínimo, pequeno da realidade atual. Vejam que neste mês de novembro teremos a festa do consumo. Há um dia, né, que era algo retirado da cultura norte-americana e começa a se implantar aqui no Brasil, né? Vocês sabem do que eu estou dizendo. Um dia dedicado só ao consumo, em que as coisas são vendidas, né, por um preço mais barato, um preço, né, que muitas vezes serve como atração para o sujeito comum. E nesse sentido, o que temos é exatamente esse mesmo processo de alienação. Quanto mais pobre subjetivamente é o indivíduo, mais ele vai desejar a beleza objetiva das mercadorias, mais ele vai buscar a força, o poder daquilo que parece, né, ser símbolo de poder capitalista. É por isso que as pessoas vivem buscando o consumo como se fosse praticamente a sua salvação. Se a religião está lentamente em decadência, ela enfraquece, pelo menos no seu sentido mais geral, podemos dizer que uma outra religião tem sido colocada no lugar, como eu disse. As pessoas buscam se preencher às custas da mercadoria, às custas do consumo, às custas da compra desmedida, compulsiva. Por isso, o mercado, né, capitalista, ele é pródigo. Por isso, as pessoas se tornam cada vez mais servas desse tipo, né, de instrumentalidade, desse tipo de manipulação. Daí entender que a alienação ela pode ocorrer de diversas formas. E nesse sentido último que tenho colocado, a alienação não é mais nem uma questão só da religião. Ao contrário, as pessoas se alienam mais buscando um preenchimento material, capitalista, que normalmente os levará à depressão, à tristeza. Aliás, como eu lido com pessoas praticamente todos os dias no meu consultório, eu sei bem que quanto mais doente está a pessoa, mais ela busca uma espécie de salvação fora dela. Eu já ouvi muitas vezes no meu consultório pessoas que estavam deprimidas e passavam o dia inteiro, a noite inteira, a madrugada inteira fazendo compras pela internet, pela TV, né? Então vejam que esse preenchimento não pode trazer verdadeira realização. O indivíduo deve buscar o autoconhecimento, voltar para si mesmo. É o que eu chamo de psicocentralização. O indivíduo deve buscar conhecer mais o seu mundo interno, a sua subjetividade. Ao conhecer a sua subjetividade, parte dessa carência será entendida, né, como uma carência simbólica que busca coisas para muitas vezes substituir fatores emocionais, fatores afetivos não resolvidos na nossa mente, na nossa personalidade. Então, mais de que buscar a ajuda do mercado, do Deus mercado, mais de que comprar uma coisa nova, busque ajuda terapêutica, busque se conhecer, leia mais filosofia, leia algo que possa te enriquecer,
eu sempre digo que se você ler mais filosofia, você vai precisar de menos Prozac. Você vai precisar menos dessa ajuda artificial que as pessoas te prometem de uma forma quase que sobrenatural. Não caia nesse engodo. Não busque fora de você aquilo que você pode e deve produzir na sua interioridade. É o suficiente hoje. Eu agradeço a atenção de todos. Peço, que se gostaram, deixem aí o like, curtam, divulguem esse material, esse conteúdo para outras pessoas. Peçam para que pessoas, curtam. Se possível, por favor, deixe o seu comentário. Isso ajuda, o nosso canal subir no ranking do YouTube. Isso ajuda também a alcançar mais pessoas. Um abraço e até a próxima vez.